Corinthians! Hashtag F90BA. O que o Vitor Pereira tem que fazer, gente? Olha. A casa deu uma caída na Libertadores, deu uma caída na Copa do Brasil. Esse negócio de, vamos colocar um reserva no Brasileirão. Cara, Avaí fora jogar com o Avaí e esquecer o Flamengo. É um dilema. Escolha de Sofia na tela, a sequência do Corinthians. Vamos lá, vamos colocar a sequência do Corinthians. Ó, Avaí Corinthians neste fim de semana. A sequência é essa. Vamos lá, ó lá. Se liga, Pedro. Tô ligadinho. Amanhã, Avaí fora, brasileiro. Flamengo fora. Libertadores é terça. Palmeiras em casa. A diferença hoje é 4 pontos. A diferença é de 4 pontos. E pode depois cair pra 1. Pode cair pra 1. Pode aumentar pra 7. Ah, sim, mas é aí. Então, com a cabeça do Corinthians. Não, mas é isso. Pode aumentar. amanhã. Atlético Goianiense, Copa do Brasil. O Flamengo fora. Vocês falaram aqui, especialmente Sormani e Zé, na quinta. 0,00001 de reverter um 2-0 no Maraca. Não. Atlético Goianiense em casa 2-0, dá pra reverter? Dá. Difícil também, gente. Não é 0,0, mas ó, não é 50%. O problema pra mim é como a cabeça vai chegar lá. Flamengo e Começa aí, Pedrão. Você tem Flamengo e Palmeiras no caminho. Porque uma coisa é a teoria, o que a gente acha, né? Não, porque 2-0 em Itaquera dá pra virar, né? A gente não sabe. Não, mas a questão é, e o Avaí? A questão pra mim meter reserva? É o Avaí. Como é que você reverte um 2-0 contra o Flamengo do Maracanã chegando cansado lá? O jogo é fora contra o Avaí. O Sormani sabe, ele sempre bate nessa tecla, é difícil jogar contra o Avaí lá. O jogo contra o Avaí, eu iria com o time titular. É um jogo cansativo. Eu iria com o time titular. Vai com o time titular porque você precisa manter a sua caça ao Palmeiras. Isso. Só que lembra que terça-feira você tem um mata-mata que você precisa reverter contra o Flamengo no Maracanã. Qual é a possibilidade disso acontecer? Existe possibilidade. Existe, claro. É futebol. Existe futebol. Pode acontecer. Fosse uma Corinthians, vantagem de um gol só do Flamengo, mudaria muito. Não, são 2 gols. São 2. Você entra em campo perdendo por 2-0. Começa o jogo, você está perdendo por 2-0. Se olha para arquibancada, só tem torcedor do Flamengo. Não, tem 4 mil corintianos lá. Porque os 4 mil torcedores do Corinthians no Maracanã, e lá em cima é uma coisa. 4 mil torcedores do Flamengo em Itaquera, lá embaixo, é outra completamente diferente. Mas faz barulho, Faz barulho nada. Vai conseguir fazer barulho nenhum. Não vai fazer barulho. Foi uma grande pisada de bola do Duílio e da diretoria do Flamengo. Foi ridículo. O que o Duílio fez foi ridículo. Ter feito esse acordo com o Flamengo. Mini Maracanã. Colocaram a torcida do Flamengo atrás do gol. Dentro do estádio. Mini Maracanã. Só uma aberração. É uma aberração. O que fizeram foi uma aberração. Aí a torcida empurrou a bola do Arrascaeta lá no meio. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, que chegando no Maracanã, perdendo, começa o jogo, você está perdendo por 2-0. Contra o Flamengo, que é muito mais time do que o seu. A atmosfera toda é flamenguista. E 4 mil lá em cima. Lá em cima, você mal vai ouvir. Mas a atmosfera... Peraí. Eu acho que o Corinthians tem que esquecer o jogo do Flamengo. Esquece. E se toma de 6? Não vai tomar. Não vai tomar. O Grêmio também falou isso em 19. Não. O Grêmio entrou com o time titular. Time titular e o Renato Falastrão como treinador. O Corinthians, esse é um outro jogo. Esse é um outro jogo, onde o Corinthians sempre demonstrou respeito pelo Flamengo. Nunca o Vitor Pereira... Faltou pouco para tomar. Sim, mas era o primeiro jogo. Era o primeiro jogo. Se o Corinthians entrar em campo com o time reserva, o próprio Flamengo vai se poupar. Porque para ele não vai interessar enfiar, se desdobrar em campo, se matar para fazer 6 ou 7, num jogo que já tá ganho. Então a tática é entrar com reserva terça-feira. Eu acho. Titular contra o Avaí, titular contra o Palmeiras. E reserva contra Isso ficou bom demais. Ficou tão bom que a gente virou enquete. Virou enquete. Hashtag F90BR, torcedor do Corinthians, Flamengo, todo mundo, pô. Qual a prioridade agora do Corinthians? Pera, tem enquete. Pera. O Vitor Sormani Pereira. Vitor Sormani Pereira. É isso, a gente segue nessa, Pedrão, e aí? Vitor Sormani Pereira, que é o time reserva do Corinthians, terça-feira contra o Flamengo no Maracanã, porque time não acredita reserva, em nada. poupando, titular domingo contra o Avaí, reserva contra o Flamengo para fazer um jogo digno. Vai fazer um jogo assim, cara? Voltando contra o Palmeiras no outro domingo, com chance de vencer e a diferença cair para 1 ponto, você vai desgastar o time contra o Flamengo? Não, jamais. Porque, sabidamente, é mais time do que você e está ganhando o jogo por 2-0, está jogando em casa. Sormani, pra que fazer isso? Sormani, 10 minutos de jogo. Corinthians, 1-0 contra o Flamengo no Maracanã.
E eu não acredito que isso vai acontecer. Não pode acontecer, é impossível? Não é impossível, mas se fizer 1 a 0, Flamengo o Flamengo vai virar pra 3-1. O Flamengo tá com 7, 8 dedos na classificação. 3-1. Mas a coisa não acabou. Pra mim acabou. Pra mim acabou. Tá discutindo uma situação que ela vai completamente contra o que é o futebol. Tomei 2-0, vou largar. Deixa a Libertadores de lado. Vocês estão malucos, gente. Espera um pouquinho. O futebol, e principalmente o Corinthians, ele vive de respeito à camisa, de respeito à própria torcida e de competir até o último, independentemente da dificuldade. Torcida que esgotou os 4 mil ingressos assim, Sim, por mais... Antes do 2-0. Tem 2-0. Não. Começou a vender depois, vendeu ontem. Eu acho que se a gente chega a um ponto... E aí, Zé, aí você como ex-atleta, Zé, se eu chego a um ponto pra você e fala assim... Eu tô falando como ex-atleta... Tomou 2-0, larga. Você fala, larga o cacete. Não, Opa! Mas olha, esse programa hoje tá demais, hein? Só hoje. Larga. Geralmente ele é tranquilo. Eu não gosto de me colocar nessa situação, porque às vezes algumas pessoas confundem e acabam me julgando por outra forma. Mas o depoimento aqui é de um ex-jogador e ex-jogador do Corinthians. Sim. Total. Eu não vou jogar no Maracanã pra tomar de 3 4. É isso que eu tô falando. Vai abrir mão, Zé? Eu vou lá, posso perder. Mas vou rachar todas. Sim, mas o time... Não, mas peraí. Não, Deixa eu trazer. Se o time reserva entrar com esse espírito, Se um treinador, Felipe, se um treinador no Corinthians... Vamos tentar escalar o time Eu só queria dar uma frase aqui. Se um treinador no Corinthians, da minha visão, opta por time reserva, porque ele tomou um 2-0, ele tem que ser demitido na hora. Mas peraí, vamos lá, vamos fazer o que o Sormani falou, mas eu só queria falar, eu acho que uma coisa não exclui a outra. A gente está só falando que antes do Flamengo... Não, peraí, antes de escalar, a questão é, a gente não está falando de esquecer o Flamengo. A gente está falando, e aí eu concordo com o Sormani, de não esquecer o Avaí. Você tem que jogar com o Avaí também, vai jogar com o Flamengo. Não. Cara, você leva um fumo do Avaí. O impacto maior é o quê? Você perder de 1-0 do Avaí, 2-0 do Avaí, ou tomar de 4 no Maracanã? Não tô falando de impacto, eu tô falando de objetivo. Como é que... O brasileiro é um objetivo. São quantos jogos? São quantos jogos até o final? Do quê? São 18 a mais. Qual é a realidade do Corinthians? Tá difícil. Brasileiro. Sim, o brasileiro, mas qual é a realidade de time do Corinthians? Não, de não ganhar o brasileiro. Eu também não acho que vai ganhar. Como o Corinthians chegou até a segunda colocação? Jogando um futebol maravilhoso ou ganhando o jogo de 1-0? Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. Diferente de São Paulo, mais resultado que desempenho. Exato. A realidade do Corinthians é essa. Quantas vezes nós escutamos o Vitor Pereira falar assim, é o resultadismo, jogamos pelo resultadismo. Que aqui é Quantas assim. vezes? Aqui é assim. O próprio Vitor Pereira, quando sai do jogo contra o Atlético Mineiro, no vestiário, fala assim, isso aqui é Corinthians, dessa forma. Claro. Entendeu? É assim que se vive no Corinthians, é diferente. Agora, eu vou entrar contra o Avaí, os reservas do Corinthians vão entrar contra o Avaí como? Tem que entrar mordido, pô. Lógico. Mas não pode entrar contra o Flamengo desse jeito? Não. Entra, seu mas é outro nível de jogo. Mais fácil isso, o Corinthians depois tentar reverter um resultado no Brasileiro do que um olhar na cara do outro e entrar no Maracanã e falar, tomei de 4, passei vergonha. Eu não acho que vai acontecer. Não, isso dentro do vestiário. Eu não acho que vai acontecer. No Corinthians, contra o Corinthians, Zé, conhecendo o Corinthians, se o Corinthians levar uma sapecada no Flamengo feia nesse sentido, quarta-feira os caras não desembarcam em Guarulhos. Não desembarcam em Guarulhos. Dependendo... O Corinthians toma 2-0 na ida. Poderia tomar 4. Se não fosse o caso, era pra ter sido os 4. Aí no dia seguinte, a diretoria coloca os 4 mil ingressos pra vender. Acaba assim, ó, no estalar de dedos. Essa torcida... Mas é a torcida do Corinthians, né? Então, sim, essa torcida pra torcer mesmo. É essa torcida que o time deve respeito. Não importa quem... Essa torcida que esgota 4 mil fora de casa com 2-0 no ombro, que merece respeito. Aí você vai virar pra esse torcedor e falar, você comprou, você vai pro Rio, você acredita, mas eu não acredito? Sim. Não, O respeito à torcida do Corinthians se dá, a meu ver, né? Aqui não tô querendo convencer ninguém, só tô dando a minha opinião, é tentar ganhar um campeonato. Eu acho que não passa pela Libertadores. Fala, rapaziada, fiel torcida, vai esse time lá porque é muito complicado. O brasileiro a gente tem chance. Eu acho isso. É assim, eu fico imaginando o Duílio chegar pro Vitor Pereira e falar pro Vitor Pereira, ó, põe o time reserva que nós vamos jogar o depois do presidente. Mas nem... Eu tô pensando com cabeça de treinador. Sim, mas... se fosse o treinador se colocar o time reserva, vai ter que dar uma satisfação. Pelo Duílio ele colocaria a camisa do Flamengo. O que ele fez em Itaquera foi ridículo. Pelo Duílio ele assinaria, ele seria vice do Marcos Braz. O que ele fez foi ridículo. Só faltou comemorar gol do Flamengo. Como ex-atleta, como atleta, no banco,
no banco de reserva ou dentro do vestiário, você tomar uma piaba de 3, de 4-0, de 5-0, porque o Flamengo pode fazer isso. Eu não acredito que o Dorival chegue e fale assim, olha, é o time reserva, vamos tirar o pé. Não, duvido. Vai fazer isso. Eu acho que não vai fazer, ninguém vai pedir isso. Mas não vai... Mas é natural do jogador. Beleza, aí você faz 2-0, o que o Flamengo faz até o final do jogo? Não. Ele toca a bola. Mas se ele vê a chance, é verdade. Se ele tiver a chance, mas ele toca faz. a bola. Não, ele só tocou a bola. Se o Flamengo... Por que o Flamengo não parou, então, de jogar contra o Corinthians? Eu acho que ele parou no Cássio. Não. O Cássio ele criou chance porque ele é muito bom. Sim. Mas se você pegar o jogo, depois que o Flamengo faz 2-0, é só toque valorizando a bola. Eu quero ver se eu sou atleta do Flamengo, o Corinthians com time reserva, e eu tenho a possibilidade de enfiar uns 4 ou 5 no Corinthians no Maracanã, eu vou descansar? Não, se descansado, se numa boa, dentro da minha tranquilidade, porque o Flamengo jogou tranquilo em Itaquera, eu consegui fazer o Flamengo conseguiu fazer o que fez. Você imagina no Maracanã com 70 mil pessoas, você mete 1, você mete 2, 3, você acha que os caras não vão empolgar? Vai ser, gente, é histórico. Aí eu chego pra jogar contra o Palmeiras com 5 na cabeça, num total 5, 4 no Maracanã, 2 no Corinthians, no Itaquera, 6. Aí eu vou jogar contra o Palmeiras e, pô...